Olá pessoal, meu nome é Roseli, eu sou zootecnista e professora do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Diamantina. E hoje nós vamos tratar de um assunto que tem sido amplamente discutido, não somente entre pesquisadores e técnicos da área, mas também entre os produtores, que é a qualidade do leite. Bom, o que é o leite? O Ministério da Agricultura definiu o leite bovino como sendo o produto obtido da ordenha completa e ininterrupta de vacas sadias, sob condições de higiene, bem alimentadas e descansadas. Bom, qual é a composição do leite? Ele é composto por 87,5% de água, em média, e 12,5% de substâncias sólidas. O que são essas substâncias sólidas? São as proteínas, a gordura, a lactose, os minerais e as vitaminas do leite. Mas o leite pode conter também substâncias indesejáveis na sua composição. Quais são essas substâncias? Bactérias, enzimas, toxinas produzidas por essas bactérias, sujidades como pelos, barro, e também resíduos de antibióticos. Mas o que é o leite de boa qualidade? Ele deve ter uma composição adequada em nutrientes, ou seja, gorduras, proteínas, lactose, minerais, vitaminas, uma baixa contagem de bactérias, uma baixa contagem de células somáticas. O que são essas células somáticas? São células do próprio organismo do animal. E também a ausência de contaminantes. Assim, podemos dizer que os fatores que afetam a qualidade do leite são o manejo sanitário e nutricional dos animais, a genética, as condições ambientais em que esses animais se encontram e, principalmente, os princípios de higiene adotados no momento da ordenha e no armazenamento do leite. Durante a ordenha, algumas estratégias de higiene têm sido adotadas nas propriedades leiteiras. A primeira delas é o teste da caneca de fundo escuro. Esse teste é utilizado para o diagnóstico de mastite clínica. Como ele é feito? Os 3 primeiros jatos de leite de cada teto do animal são eliminados em uma caneca escura para verificar a presença de grumos ou sangue, o que é um diagnóstico positivo de mastite clínica. Além disso, a eliminação desses 3 jatos de leite, eles servem também para eliminar uma carga pesada de micro-organismos que possam estar presentes no canal do teto. Quando o ordenhador toca o teto do animal para proceder o teste da caneca de fundo escuro, ocorre um estímulo no cérebro e um hormônio chamado ocitocina é liberado. Esse hormônio ele é responsável pela ejeção do leite. Depois do teste da caneca de fundo escuro, nós vamos agora higienizar os tetos para a ordenha. Essa higienização começa com a desinfecção dos tetos com uma solução que normalmente é à base de iodo ou de cloro. Essa desinfecção ela também é chamada de pré-dipping e ela ajuda a eliminar muitas bactérias que estejam presentes na pele do teto. Segundo dados da literatura, a desinfecção pré-dipping ela pode diminuir em até 50% os casos de mastite ambiental, que é aquela infecção da glândula mamária causada por micro-organismos, por bactérias que estejam presentes no ambiente em que o animal está inserido.
Essa desinfecção, ela tem que ser muito bem feita. 75% a 80% do teto precisa ser banhado com esta solução de iodo ou de cloro. Para isso, utiliza-se canecas específicas para este fim, que podem ser de imersão ou mesmo o uso de um pulverizador. Muitas vezes somos perguntados se é adequado a lavagem do úbere antes do momento da ordenha. Não se deve lavar o úbere do animal antes da ordenha. Quando extremamente necessário, em períodos de chuva ou quando o animal permanece em ambientes com a presença de lama, de barro, lavar somente os tetos. Por quê? A água de lavagem, ela pode escorrer para dentro do leite, do balde contendo o leite, ou para dentro da teteira, no caso da ordenha mecanizada. Portanto, a higienização dos tetos, na maioria das vezes, deve se resumir à desinfecção feita com a solução de pré-dipping e, em seguida, a secagem dos tetos com papel toalha. Lembrando sempre de utilizar uma folha de papel para cada teto, pois isso vai evitar a disseminação de micro-organismos patógenos causadores de mastite de um teto para o outro. Essa secagem com papel toalha, ela deve ser feita pelo menos 30 segundos após a aplicação da solução de pré-dipping. Por quê? Precisamos dar um tempo para que essa solução haja eliminando aqueles micro-organismos que estão presentes na pele do teto. A secagem dos tetos, ela é usada para evitar que a solução utilizada no pré-dipping contamine o leite. E também, nos casos de ordenha mecanizada, o teto molhado pode provocar deslizamento das teteiras. Após a higienização dos tetos, vamos dar início então à ordenha propriamente dita. A ordenha deve ser iniciada 1 minuto a 1 minuto e meio no máximo após o teste da caneca de fundo escuro. Lembrem-se que durante o teste da caneca, o cérebro do animal foi estimulado a liberar o hormônio ocitocina, que é responsável pela ejeção do leite. No entanto, o tempo de ação desse hormônio é relativamente curto. Portanto, a ordenha deve ser iniciada o mais rápido possível para o máximo aproveitamento da ação deste hormônio. A ordenha deve ser realizada até a completa retirada de todo o leite contido na glândula mamária, evitando sobras ou resíduos, porque esse resíduo ele pode servir de meio de cultura para micro-organismos causadores da mastite ou infecção da glândula mamária. Devemos nos atentar também para a sobreordenha, principalmente quando se trabalha com ordenha mecanizada. A sobreordenha é deixar que o equipamento continue ligado, sugando o teto do animal depois de todo o leite já ter sido esgotado. Isso pode causar severas lesões no esfíncter do teto, que é a válvula de fechamento do teto. Após o término, então, da ordenha, vamos novamente fazer uma desinfecção dos tetos, agora chamada de pós-dipping. Essa desinfecção, ela normalmente é feita com solução à base de iodo e ela serve para eliminar micro-organismos causadores de mastite que poderiam estar presentes, por exemplo, no copo da teteira, no caso de uma ordenha mecanizada, ou mesmo nas mãos do ordenhador, no caso de ordenha manual. Ao final da ordenha, é aconselhável que os animais permaneçam de pé por um período mínimo de 30 minutos. Como fazer isto? Colocando alimentação no coxo ou liberando o acesso desses animais à pastagem. Por que fazer isto? Isto evita que os animais se deitem e possam contaminar o canal do teto com micro-organismos presentes no ambiente. Lembrem-se que o canal do teto, o esfíncter, ou seja, aquela válvula que fecha o teto, ela ainda permanece aberta por pelo menos 30 minutos ao final do processo de ordenha.
Falando em higiene, temos que nos atentar também à limpeza e higienização dos equipamentos e utensílios utilizados durante a ordenha, independente se ela foi feita de forma mecanizada ou manual. Quando se fala em limpeza e sanitização de equipamento, 4 fatores são imprescindíveis. Primeiro, a energia mecânica, ou seja, o uso de escovas adequadas, de esponjas. A energia química, que é o uso de sabões, de detergentes próprios específicos para a limpeza de equipamentos de ordenha. O tempo gasto na higienização e a temperatura da água utilizada no momento dessa higienização. A higienização do equipamento de ordenha, principalmente quando se trata de ordenha mecanizada, normalmente segue protocolos fornecidos pelos próprios fabricantes desses equipamentos. Esses protocolos indicam, primeiramente, fazer um pré-enxágue para a limpeza daquele leite, daquele resíduo de leite que ficou presente no equipamento após a ordenha. Esse pré-enxágue ele é feito somente com água na temperatura entre 38 e 40 graus Celsius. Após esse pré-enxágue, então vamos fazer a lavagem com a solução de detergente neutro ou alcalino. Essa lavagem deve ser feita com água na temperatura entre 40 e 80 graus Celsius durante um período de não mais que 10 minutos. Por que devemos atentar ao tempo de lavagem e não ultrapassar esses 10 minutos? Porque a água, no início do processo, ela deve estar na temperatura próxima a 80 graus Celsius. E essa temperatura da água, ao final do processo, não deve estar abaixo de 40 graus Celsius. Depois disso, vamos drenar a solução de detergente neutro e, se for o caso, repetir a operação utilizando agora o detergente ácido. Lembrando que este detergente é usado uma vez por semana. Após a lavagem com os detergentes, vamos proceder então o enxágue de todo o equipamento. Não podemos nos esquecer também que 30 minutos antes de cada ordenha, todo o equipamento, utensílio utilizado no momento da ordenha, seja ela mecanizada ou manual, deverá ser sanitizado com uma solução de cloro. Os mesmos procedimentos adotados na limpeza dos equipamentos de ordenha são usados também na limpeza do tanque de armazenamento do leite. E isto é lógico quando a propriedade dispor deste equipamento. Iremos usar também os mesmos detergentes, ou seja, o alcalino ou neutro e o detergente ácido, pelo menos uma vez na semana. Não se esqueça da limpeza da parte interna da tampa do tanque e também da pá agitadora e do registro de saída do leite. Atenção especial deve ser dada à qualidade da água utilizada nos processos de limpeza de todos os equipamentos, tanto da ordenha quanto de armazenamento do leite. E por fim, lembrar sempre que a qualidade do leite deve ser um compromisso assumido por todo produtor.